essa questão envolvendo o caso do Master está tomando contornos cada vez mais tensos. A Malu Gaspar, que durante o carnaval acabou não colocando nada, né, na sua coluna, que virou hoje a principal coluna de política do Brasil, talvez a principal coluna jornalística do Brasil. Tava todo mundo ali com F5 desde quinta-feira, desde que aconteceu a operação durante o carnaval, diga-se de passagem, né, da Polícia Federal, para ver o que aconteceria. Alguns até já comentavam que, olha, será que ela perdeu o ímpeto? Será que o ímpeto foi diminuído? Será que a Globo mandou segurar aí a Malu Gaspar? E aí, pessoal, a gente aqui tem que ser muito honesto sempre. Eh, eu sou um colega da Malu Gaspar, né? A gente pode ter divergências quanto a posições políticas, uma visão de mundo diferente, mas se tem algo que eh, eu sou aqui, né? Não vou dizer obrigado, porque não estou fazendo isso de mau gosto, mas eu me vejo ali com compromisso de citar que a Malu Gaspar ela tem honrado, tá, o que que é ser jornalista, tá, e isso daqui ela tem feito, ela não está se curvando e ela continua fazendo as denúncias mesmo com toda a perseguição que está se avizinhando. É um belo exemplo. É um belo exemplo, é um case para outros jornalistas que tem sido utilizado bastante aí como massa de manobra ideológica. E não estou falando que Malu Gaspar é de direita, é de esquerda, ela tem as posições dela bastante claras, inclusive. Não estou colocando ela na posição de heroína nacional, mas dai a César o que é de César, e ela merece elogios quanto à atuação dela. Por que que eu estou dizendo isso? Ela fez uma publicação, tá, hoje, às 4 da manhã, saiu, e falando do estrago que está acontecendo dentro do STF. E depois ela deu uma entrevista mais corajosa ainda à CBN, que faz parte, né, do Grupo Globo, e a CBN publicou essa entrevista nas redes sociais. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês. A CBN, para quem não conhece, é a rádio CBN, muito famosa no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? É uma rádio voltada a notícias, né? É uma espécie de Globo News do rádio. E a Malu Gaspar teve falas ali importantes. Então, vamos lá, vamos por partes. Eu separei aqui um roteiro para a gente ir conversando. Eu quero começar pela coluna dela, publicada hoje, né? Ela disse aqui o seguinte: tensão no STF com operação sobre vazamento de dados mostra que o estrago provocado pelo caso Master é o maior do que parece. A maior parte do Brasil passou o carnaval pensando no que fazer na folga, na programação dos blocos de sua cidade ou na classificação das escolas de samba na Sapucaí. A menção honrosa aqui que a escola que homenageou Lula foi rebaixado, né? E aí o xadrez 4D, ao contrário, que é o da esquerda, tá colocando, ah, não, isso é bom. Isso mostra então que não teve favorecimento algum pro Lula, né? Mas tá aí. No Supremo Tribunal Federal, foram dias de tensão sem trégua. Os ministros ainda nem tinham digerido o trauma provocado pela reunião secreta em que obrigaram Dias Toffoli a deixar a relatoria do caso Master quando Alexandre de Moraes mandou que a Polícia Federal batesse a porta de 4 servidores da Receita e do SERPRO em plena terça-feira gorda, numa operação para combater o possível vazamento indevido de dados sigilosos de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República e de seus familiares. Tá? Em tese, Moraes defendeu o tribunal, portanto, era de esperar que a operação fosse bem recebida por seus pares. Na prática, não foi bem assim. Mesmo os que costumaram apoiar suas investidas se incomodaram por não terem sido avisados de que ele mandara a Receita averiguar se houve acessos ilegais aos dados de mais de 100 pessoas, entre ministros e seus parentes, se havia suspeita de violação porque Moraes não os avisou.
Os mais arredios passaram a suspeitar que o ministro incluíra toda essa gente na apuração para disfarçar seu objetivo real. E aqui é o ponto, pessoal. Vejam só isso daqui. Descobrir se alguém havia aberto a declaração de imposto de renda da sua mulher, Viviane, e vazado a informação a jornalistas. Ou seja, o que a Malu Gaspar está dizendo aqui? Ela está colocando no papel ou verbalizando aquilo que todo mundo está vendo, que o ministro Alexandre de Moraes estaria, sim, utilizando a máquina pública e o poder que ele tem como ministro do STF para perseguir e blindar aqueles que ele acha que deve ser blindado. Tá? Esse é um ponto muito específico. E aqui, pessoal, a título de entendermos como é uma situação que envolve situações como essa no mundo, eu quero dar exemplos para vocês. Qualquer denúncia de corrupção, mesmo que sem provas, a qualquer ministro no Japão, por exemplo, o ministro automaticamente pede licença do cargo. E se a denúncia for muito contundente, ele já pede demissão na hora, no dia seguinte, para que o governo continue trabalhando. E ali, deixa eu só ajustar aqui a minha câmera, pessoal. E ali, né, você tenha, opa, aqui. E ali você tenha as condições necessárias, tá, para que a investigação corra. Hoje, como nós noticiamos, tanto aqui no PH Vox quanto no canal PH Araújo nos Estados Unidos, nós tivemos uma outra situação. O príncipe Andrew foi preso. E o Andrew, ele está ali sendo acusado, o motivo da prisão, tá? Que ele teria feito tráfico de influência com dados sigilosos, envolvendo a Secretaria de Comércio do Reino Unido. Essa foi a acusação. O príncipe Andrew, ele é filho da segunda rainha mais longeva e talvez a mais emblemática, a monarca mais emblemática da história do Reino Unido, Elizabeth II. É irmão do rei George. Charles, perdão. Não sei por que eu tô com George na cabeça ultimamente quando eu falo do Charles. Do rei Charles. O irmão do rei foi preso. E o rei falou: olha, ninguém tá acima da justiça. Essa é uma questão do judiciário e é assim que tem que ser. E eu não vou mais falar sobre isso. E detalhe, além da posição que ele tinha e que perdeu como monarca, ele era um herói de guerra, pessoal. Lutou na Guerra das Malvinas, um herói de guerra. Talvez nós, no geral, no Brasil, não conseguimos alcançar o que significa essa expressão era um herói de guerra, porque o brasileiro não está habituado há quase 8 gerações a nenhum conflito armado. Só os internos nossos, né, do dia a dia, mas contra outro país, guerras e etc. Isso é algo que não alcança o imaginário brasileiro. Mas a importância de um herói de guerra é muito grande. E ainda assim, ele foi preso. Foi prestar esclarecimentos pelos erros que cometeu. E no Brasil, se você ousar falar sobre isso, a situação fica completamente invertida, como nós vamos ver aqui ainda nesse programa de hoje, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Se a Receita, aqui não, essa parte eu já li, aqui ó, ou pior, que buscasse informações para se proteger dos avanços da investigação. Afinal, não se sabe ao certo o que o celular de Daniel Vorcaro ainda guarda sobre ele. E Moraes até agora não explicou para que, afinal, serviu o contrato de 130 milhões do Banco Master com o escritório de sua esposa Viviane. Pois é. E hoje, participando, né, pela manhã, na verdade, início da tarde já no Brasil, na Rádio Auro e Verde,
O Pitoli comentava comigo das coisas que vazaram aí do celular do Vorkari, os bacanais, né, orgias, eh, mulheres russas e ucranianas importadas para as orgias envolvendo a alta cúpula do poder brasileiro, e no meio das orgias eram negociados esquemas que estavam acontecendo. Mais uma vez eu tenho que recorrer ao professor Olavo, né? É que eu não posso falar aqui o palavrão que o professor Olavo falava, né? Mas o Brasil é regado no meio do carnaval ainda, o que é mais sintomático, né? A pão, se em Roma, né, era pão e circo, no Brasil é pão e besteirinha, né? Então, para quem conhece a frase do professor Olavo, ou queira aí de repente escrever no chat para quem não conhece, né? Mas continuando aqui, pessoal, deixa eu tomar um gole aqui do meu café para esquentar o frio. Para quem sempre pergunta, hoje está 6 graus em Washington, mas a temperatura, o frio parece que está abaixo de zero hoje. Hum, vamos lá. Toda essa reação demonstra não só o tamanho do buraco em que o caso Master jogou o Supremo, mas também quão profundo se tornou o fosso entre o tribunal e a sociedade. As falas dos ministros na reunião secreta em que se decidiu pelo afastamento de Toffoli são sintomáticas. Em vez de discutir a essência do problema que os colocou naquela situação, a descoberta de uma pilha de indícios de que Toffoli e Vorkaro tinham uma relação promíscua em uma negociação mal explicada de 35 milhões de reais. Os ministros passaram a maior parte do tempo espinafrando a Polícia Federal e especulando sobre as razões por que o diretor Andrei Rodrigues havia apresentado um relatório sobre o assunto ao STF. Pelo jeito, para o Supremo, seguir o que manda a lei e comunicar a descoberta de indícios de crime a quem de direito não tem motivo suficiente. Numa das falas mais enfáticas, Flávio Dino classificou o documento da PF como lixo jurídico. Esse problema é político. O ministro pegou uma causa bilionária de 55 bilhões e um negócio dele lá com um fundo de 16 milhões é problema do país? É óbvio que esse não é o problema do país. Isso é para cobrir os interesses dos grandes empresários. Tanta convicção sobre eventuais motivações extra-autos revela muito mais sobre o STF do que o relatório que ninguém, nem Toffoli, contestou publicamente. O mesmo se pode dizer sobre a descrição da reunião publicada pelo Poder 360 ter sido tão precisa que os ministros passaram a suspeitar que tinham sido gravadas pelo próprio Toffoli. Em tese, gravar uma reunião secreta do Supremo e vazar à imprensa também configura violação do sigilo funcional, tanto quanto surrupiar uma declaração de imposto de renda para entregar a jornalistas. Mas essa suspeita nenhum dos ministros fez questão de transformar em investigação. Nesse contexto, não deveria ser surpresa Alexandre de Moraes recorrer aos inquéritos das fake news para apurar mais um fato em que ele é, ao mesmo tempo, vítima, investigador e juiz. Aberto em 2019 por Toffoli para apurar outras suspeitas de violação de sigilo, desta vez de suas mulheres advogadas, o inquérito já poderia ter sido encerrado quando o próprio Moraes concluiu não haver mais motivo para continuar a investigação e mandou reintegrar os servidores investigados. Olha, desde 2019, nós da mídia independente falávamos do absurdo que era o inquérito do fim do mundo. Tem livros, teses, ex-ministros falando sobre isso. 7 anos depois, né? E depois, inclusive, do inimigo político número 1 do sistema, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, aí sim, né? Aí sim, as pessoas estão falando que esse inquérito deveria ter acabado. É verdade, é verdade. Antes tarde do que nunca, né?
Ou ainda, quando a então Procuradora-Geral da República pediu seu arquivamento por entender que Moraes desrespeitara, abre aspas, o devido processo legal, fecha aspas, ao tocar a apuração para apurar a disseminação de fake news sem consultar o Ministério Público. No fundo, a razão por que o inquérito das fake news continua aberto e é usado por Moraes para fazer o que bem entende é a mesma porque Toffoli julgou não haver problemas em continuar comandando o caso Master. Pois é, meus caros. Pois é. Mas vamos lá, isso não é tudo. Pouco importa que a população esteja contra o Supremo, como disse Carmen Lúcia, ou que alguns de seus atos possam ser questionados à luz da Constituição. Ao que parece, conta mesmo só aquilo que Dino definiu na tal reunião vazada como STF Futebol Clube. O resto é confete. E aí, pessoal, o que começou a acontecer, tá? Começou a acontecer que diversos jornalistas começaram a tratar de uma possível prisão da Malu Gaspar, que isso estaria, tá, no forno. Ontem já havia um zum disso, mas hoje começou a ganhar mais força ainda. E algumas pessoas se posicionaram. O Ricardo Feltrin, que é um jornalista da velha guarda também, né, ele inclusive já trabalhou com a Malu Gaspar, atestou em nome dela, ele fez uma publicação na sua conta do X, e essa publicação era o print de uma chamada que dizia o seguinte, uma notícia: prisão de Malu Gaspar, do O Globo, já é vista como certa por ministros do STF por ter feito reportagem contra Moraes e a esposa. Tá? A Janaína Pascoal, tá, que é vereadora da cidade de São Paulo, ex-deputada estadual, e chegou lá em 2018, né, a ser cogitada como uma das possíveis candidatas a vice do Jair Bolsonaro. Ela fez uma publicação nas suas redes sociais falando também sobre esse zum que está correndo de talvez a Malu Gaspar realmente estar aí na mira para ser presa na democracia pujante do Brasil. E ela disse aqui o seguinte: não sou amiga de Malu Gaspar. Salvo o melhor juízo, nunca a encontrei em eventos e não sei se em algum momento ela falou bem ou mal a meu respeito. Eu só sei que não teremos como explicar ao mundo eventual prisão desta mulher. Autoridades públicas têm sigilos relativizados. A jornalista teve acesso a informações relevantes e as publicou. Em democracia nenhuma isso é crime. Há situações mais delicadas, como as que envolvem crianças e adolescentes ou aquelas que podem ensejar riscos a terceiros. No mais, a liberdade de imprensa prevalece. Por mais que gere desconforto, contratos e negociações entre juízes, familiares e partes em processos, da alçada desses mesmos juízes, são de interesse público. Necessariamente abrir completamente todos os feitos referentes ao Banco Master, às fraudes do INSS, às promiscuidades do Epstein brasileiro. Prender jornalistas vai na contramão do que necessitamos para solucionar nossos problemas. Pois é. E olha só, pessoal, no meio de tudo isso, e aqui eu vou sempre bater nessa tecla, porque isso é um escárnio. É um escárnio. Gente, eu tô nessa lida aqui há 10 anos, tá fazendo agora, esse ano. Mas eu já vinha como parte de um movimento que vinha fervilhando do lado intelectual, nas redes sociais lá atrás, né, bem antes da coisa ser como hoje, antes do YouTube, acompanhando muita coisa, do que foi a luta, e a Janaína Pascoal teve um papel fundamental, tá? A tese do impeachment da Dilma foi dela e do Hélio Bicudo, né?
Mas ela que escreveu, Hélio Bicudo, era para dar o reforço político barra acadêmico, para deixar bem claro aqui. E quando hoje a gente ouve falar ainda, no meio da direita, que não, tem que cozinhar o Toffoli, empurrar, porque vai ser prerrogativa de 2027 do Flávio. Gente, quem garante que o Flávio vai ser eleito? Assim, esperamos que qualquer adversário do Lula, que não seja de esquerda, seja eleito. E hoje o que tem mais força é o Flávio, então, ok, vamos lá, tem que ir. Tirar o Foro de São Paulo da presidência do Brasil. Mas se a gente esquece que o ano que vem o presidente do STF vai ser o Alexandre de Moraes, e se hoje ele está usurpando os poderes do Fachin durante plantão, o que você vai esperar dele como presidente da corte, meus amigos? Tá? O Felipe Attioli disse que ela tava Ruth hoje, né? Porque é Ruth e Raquel, né? Que o pessoal fala da Janaína Pascoal. E aí, meus amigos, para continuar aqui, né, nessa lida, além do Feltrin ter dito isso, além da Janaína Pascoal ter postado isso, e esse rumor foi ganhando forma durante o dia, a Malu Gaspar deu uma entrevista mais bombástica ainda à CBN, que eu vou passar para vocês aqui. Eu consegui o vídeo, só que ele tá um pouco acelerado, tá? Não tá ali no 2x, mas vocês prestem atenção. Tem um ponto aqui que eu vou até pausar para reforçar o que ela disse. Antes, eu quero agradecer aqui as quase 3.000 pessoas que estão conosco ao vivo nesse momento. Reforçar para você deixar o seu like, se você for novo por aqui, se inscrever no canal, tá certo? Vamos lá, tem 2 superchats aqui para ler também. Já vou ler em seguida, logo depois aqui dessa parte da ligação. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui até para eu ouvir junto com vocês. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes da CBN. Bom dia, Malu. Malu, como que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar a investigação do vazamento de dados da Receita Federal, de ministros, de seus familiares, como que essa decisão repercute dentro do próprio STF? Olha, Milton, caiu muito mal dentro do Supremo, especialmente porque todo o trabalho que vinha sendo feito até então pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e pelos outros ministros que se reuniram ali secretamente com o Toffoli na semana passada para, na prática, forçá-lo a renunciar à relatoria do processo do caso Master, todo esse trabalho vinha sendo feito para tentar distensionar o tribunal e acalmar a situação, assim, acalmar a repercussão que estava sendo muito ruim desse caso para o próprio Supremo. Então não deu, assim, isso aconteceu na quinta-feira, na sexta-feira houve muita tensão porque vazou o conteúdo dessa reunião de uma forma que, segundo os próprios ministros, foi tão literal que isso despertou suspeita de gravação, de que o ministro Toffoli teria gravado os outros ministros. Até aqui, ok, né? Ela só está relatando o que já estamos discutindo há alguns dias. E não deu nem, sei lá, nem chegou a terminar o carnaval. Na terça-feira de carnaval de manhã, já tinha a Polícia Federal na porta dos auditores da Receita para apurar um vazamento, Milton Cássia, que ninguém sabe exatamente o que é. Nós estamos deduzindo que o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram as nossas matérias, a minha, no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não diz, né? O ministro, quando manda fazer um levantamento sobre vazamentos, na nota oficial que o Supremo divulgou, ele fala em uma coisa assim, vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele... Olhem isso daqui, eu vou voltar um pouquinho essa parte aqui que ela fala isso. Gente, por que isso aqui é importante? Nós estamos falando de alguém da grande mídia, uma jornalista que está no jogo corporativista da imprensa, tá? Do quarto poder, falando exatamente aquilo que nós da mídia independente estamos falando há 7 anos. Só que porque não escondemos o viés político, somos perseguidos, tacam pedras, muitos têm que deixar o país para continuar fazendo o trabalho de jornalismo investigativo sobre crimes até internacionais, como do Foro de São Paulo, né? Ameaças de morte, casa invadida, entre outras coisas. Mas eu vejo muitas pessoas falarem assim,
Ah, tá vendo? Agora vai se lascar, vai sofrer na pele. Porque... Não, gente. Não, eu não acho que a coisa tem que ser vista por aí. A coisa tem que ser vista como finalmente estão enxergando o que está acontecendo. Antes tarde do que nunca. Esse tem sido o lema que eu tenho pensado todos os dias. Né? Olha só, vamos repetir essa parte. Ó. Vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele não quer dizer qual é a suspeita. Por quê? Porque existe um problema, e esse problema caiu muito mal no Supremo, que é o seguinte: se havia uma suspeita só sobre ele, por que só sobre os dados dele, da mulher dele, e do escritório da mulher dele, por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019, com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? Não é a Malu Gaspar que está falando isso da cabeça dela. Segundo ela afirmou aqui, os ministros do STF disseram isso a ela. Ela aqui ainda não verbalizou isso, mas ela vai verbalizar em seguida. Vou voltar essa parte para vocês ouvirem com atenção de novo o que a Malu Gaspar disse que os ministros estão dizendo. Encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019, com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos. Ouviram isso? Os ministros, tem ministros que conversaram com a Malu Gaspar e disseram para ela que eles estão desconfiados que o Alexandre de Moraes quer é investigar os outros ministros. Levantar dados sobre eles para que quando a investigação do Master chegar nele, ele tenha material para usar contra os ministros. Não sou eu que estou dizendo, foram ministros do STF que disse isso a Malu Gaspar. Eu estou fora do Brasil nesse momento e ainda assim eu tenho receio de falar isso, pessoal. Porque é o que está sendo vivido dentro do Brasil nesse momento. Nós estamos falando que uma jornalista está para ser presa ou correndo risco de prisão, e é preciso publicizar isso para que a pressão pública impeça que essa aberração aconteça, tá? Porque isso vai ser o fim total do Brasil. Ah, mas eu não gosto da Malu Gaspar, não importa. O que é justo é justo. O que é certo é certo. Eu vou voltar essa parte aqui. Vamos lá. Fake news, que é um inquérito aberto em 2019, com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós. E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo, inclusive para mim, que estava achando que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos. Gente, isso aqui é coisa de máfia italiana lá de Nova York, de Nova Jersey. Isso é coisa de máfia italiana de Nova York e Nova Jersey. Não tem como colocar isso de outra forma. Tá? Vamos terminar de ouvir aqui. Uma futura fase da investigação do Master que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vocaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vocaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe.
Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes, e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli, que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vorcaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele? Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Master e o Daniel Vorcaro que precisa ser apurada. Mas o que eles estão fazendo agora é se auto-atacar, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude à revelia de todos os outros e está sendo apoiado por um lado, né, internamente pelos ministros que costumam apoiá-lo, segui-lo nas decisões, mas cada vez mais a gente detecta um incômodo entre mais e mais ministros. Ontem, falando com alguns deles, a informação que eu recebi é que foi unânime esse desconforto com o fato de ninguém ter sido avisado. Como assim? Tem suspeita sobre nós, sobre os nossos parentes, e a gente não sabe? Então, a coisa está muito mal parada, sabe, Milton? Porque a questão é que, aparentemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros não estão entendendo o tamanho do problema que esse caso passou a representar para o Supremo. A ponto de, na semana passada, muita gente se referia ao caso Mata como o caso Toffoli. Quer dizer, essa é a maior fraude financeira do Brasil sendo investigada, e, no fundo, o que as pessoas estão prestando atenção? Como é que o ministro do Supremo está enredado com um banqueiro que executou essa fraude financeira bilionária? E em relação... Gente. Essa entrevista eu reputo muito mais bombástica do que a coluna dela de hoje. O que vocês acharam aí? Mas vamos lá, porque se vocês talvez pensassem, não, mas então agora vai haver recuo? Não. Houve a dobra da aposta. Tá? Eu vou falar algo aqui que eu disse quando eu estava no Brasil, quando caiu a Magnitsky, internamente aqui no Pega Vox, numa conversa entre eu, o senhor Sepúlveda e o Ivan, no momento que a Magnitsky caiu, que é algo que até hoje não tem explicação, né? E eu falei o seguinte: se antes Moraes mandava prender e soltar, agora ele vai mandar executar. Né? Não chegou no ponto da execução ainda, mas que a coisa tá pior do que nunca, realmente está. Realmente está. Eu vou mostrar isso para vocês já. Antes, deixa eu só trazer aqui a participação de vocês. O meu amigo Rodolfo Loreto, tá aqui, o canal Rodolfo Loreto. Rodolfão, tá aí. Boa noite, PH. Se possível, comente o Freedom, site oficial que será lançado pelo governo dos Estados Unidos para combater a censura de conteúdo pelo mundo, transmitindo conteúdo censurado em ditaduras. Sim, meu caro, eu estou preparando material sobre isso, aqui ainda não há tantas informações, né, de como ele vai funcionar. Já tem lá um aguarde, né, no site, mas eu estou preparando material lá pro canal PH Araújo nos Estados Unidos sobre isso. Vou comentar sim, viu? Obrigado, meu amigo. Um abraço. O Felipe Rodrigues disse: será que a Janaína aparece na Câmara para trabalhar? Ela fala de tudo, menos do trabalho dela como vereadora. Valeu, Felipe. Um abraço. O Lucas Martins disse: amanhã talvez seja um dia histórico, a primeira prisão de uma jornalista da Globo no exercício da função por censura desde 1985. Eu não sei, a comoção pública está em todos os lados, tá? Eu não sei se vai acontecer amanhã, de repente, mas eu não duvido de mais nada no Brasil, viu, gente? Eu não duvido de mais nada. Obrigado aos amigos aí que enviaram o superchat. Vocês estão ajudando a pagar o cafezinho que esquenta o PH aqui nesse exato momento. Tivemos aqui também um Pix com comentário anônimo que disse o seguinte: como a Janaína Pascoal explicaria para o mundo a prisão de um ex-presidente sem provas, ou a do Felipe Martins baseada em provas forjadas? Mas é o que tá todo mundo tentando explicar até hoje, meu cara, e não consegue. Não é só a Janaína Pascoal, não. Eu já tive a oportunidade de comentar algumas dessas situações aqui nos Estados Unidos, as pessoas ficam olhando pra minha cara, tipo assim, oi? Eu contei o caso do motorista, né, assim, tal qual a ministra Carmen Lúcia, né, eu também converso com os motoristas. O sujeito veio de um país que está em guerra civil, tá? E quando eu comecei a contar o que estava acontecendo e falei da operação aí contra o pessoal da Receita Federal, ele
não acreditou no que eu estava falando, ele ficou assim embasbacado. Para ele foi difícil de acreditar no que estava ouvindo, tá? Vamos lá. Agora, seguindo em frente aqui com a nossa pauta. Nós tivemos uma entrevista, tá, dada pelo presidente da Associação dos Auditores da Receita Federal. Ele que, inclusive, né, também soltou uma nota no dia da operação, lemos aqui para vocês, e ele disse na Globo News, nessa entrevista, que é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades. Não falou do STF nem nada. E aí, meus amigos, eu vou passar o vídeo aqui da fala dele, mas eu já adianto para vocês. Hoje, tá? A Polícia Federal o intimou para prestar depoimento sobre essa fala. O que só prova que ele estava certo, né? Vamos combinar. Olha só. Opa, esse aqui não. É esse aqui. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Então, isso é um efeito concreto, muito negativo para a nossa instituição. Então, se nós temos aqui um problema grande. Primeiro, porque ele está falando ali como um funcionário público. E isso é uma denúncia de um funcionário público. E ele foi chamado a prestar depoimentos com base em quê? O que está comprovando o que ele disse. Certo? E tem um outro fator, pessoal. E longe de mim defender sindicalista no Brasil. Tá? Longe de mim. Pelo amor de Deus. Mas o sindicalismo existe. E o sindicalismo tem prerrogativas que ele tem que seguir, nem sempre segue, sabemos muito bem disso, mas também tem direitos. E uma das prerrogativas de um presidente de associação, isso aqui é um sindicato, tá? Associação, mas tem a mesma função de sindicato. Uma das prerrogativas que ele tem é ser porta-voz e falar em nome da classe. E se nisso ele já não pode mais falar em nome da classe, e o que acontece no dia a dia da classe, ele não acusou ninguém, ele não citou nomes, nada. Ele falou que hoje é mais seguro você fiscalizar um membro da 10ª maior organização criminosa do mundo e a maior do Brasil, que é o primeiro comando da capital, do que autoridades da pujante e democrática República do Brasil. Ele está falando de uma situação que acontece nos corredores. Por que ele foi chamado para prestar depoimento? Interrogação, pessoal. É em favor da classe? Porque se fosse, ia ser assim, não, ficamos preocupados com a posição aqui, né, que o presidente da Associação dos Auditores da Receita Federal trouxe. É necessário, então, tomarmos, né, medidas para limpar a imagem das autoridades públicas brasileiras. Estamos aqui dando o nosso apoio, vai ter... Não, não teve nada disso. Então, assim, quem ainda, nesse cenário que nós estamos vivendo, continua de olhos vendados, não enxergando o que está acontecendo dentro do Brasil, ou é burro ou é mau caráter. Não tem meio termo, pessoal. Não tem meio termo para tudo isso, tá?